Olá pessoal, nosso objetivo hoje é responder a questão P36. Ela diz assim: a figura mostra três cargas elétricas pontiformes Q1, Q2 e Q3 localizadas no vértice de um quadrado, sendo Q1 igual a Q3 igual a 4 microcoulombs. Calcule Q2 para que o vetor campo elétrico seja resultante no ponto P seja nulo. Eu tenho aqui já a questão montada. O que a gente tem? O quadrado, as três cargas e o ponto. Como eu tenho aqui, Q1 e Q3 são duas cargas positivas, então o campo elétrico dessas cargas ele é de afastamento. Então ele vai sempre apontar da carga para fora dela. Então o que eu vou ter? Em todos os pontos próximos aqui da carga Q1, eu vou ter um campo elétrico apontando assim, para fora da carga. Aqui é a mesma coisa. Por isso aqui lá embaixo ele aponta para baixo. O campo elétrico vai apontar assim, na direção do ponto P. Se eu pegar para cá, mesma coisa, vai apontar assim. E assim sucessivamente, na direção da carga Q2 ele vai apontar assim. E da Q3 a mesma coisa, comportamento positivo, ele aponta assim, na direção do ponto P, e continua lá na frente. Para o Q2 ele vai apontar para cima. Se fosse um ponto abaixo, o vetor apontaria assim, para baixo, sempre se afastando da carga, em todo o espaço. Por isso aqui no ponto P, a gente vai ter o campo da carga Q3 apontando para a direita e o campo da carga Q1 apontando para baixo. O campo elétrico resultante, que seria a soma desses dois, ele vai ter que apontar assim, para cá. Imaginem duas pessoas puxando esse ponto, uma para frente, uma para a direita e outra para baixo. Esse ponto ele tem que se mover assim. Então, usando essa analogia com as forças, o vetor de força, o campo elétrico tem que apontar para baixo, nessa direção, na direção da diagonal do quadrado aqui, né? Bom, como eu quero que o campo elétrico nesse ponto seja nulo, então o que eu tenho que fazer? A carga Q2 ela vai ter que ter um sinal negativo, primeira coisa. Porque ela com sinal negativo, o campo elétrico dela, que eu vou colocar aqui de verde, ele vai ter que apontar assim, para ela, na direção dela. Então, se ela for negativa, como eu estou falando para vocês que tem que ser, o campo elétrico vai apontar assim. Diferente do campo elétrico da carga positiva, que aponta se afastando da carga. Então, o campo elétrico dela vai apontar assim, na diagonal, a partir do ponto P, na direção da diagonal do quadrado, só que no sentido oposto à soma dessas duas. Então, ela vai ter que apontar aqui, nessa direção. Isso vai fazer com que ela compense esse campo aqui. Esse verde vai cancelar esse preto, que é o resultante do 1 e do 2. Do 1 e do 3, perdão. E aí sim, o campo elétrico aqui no total, né, o resultante, no final vai ser zero. Para calcular o campo elétrico resultante, a gente sempre usa essa soma vetorial, somando todos os campos de todas as cargas que existem no meu sistema. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico da carga 1 mais o campo elétrico da carga 2 mais o campo elétrico da carga 3. Então, de novo, se eu quero que seja zero e eu não sei o campo 2, então eu passo ele para lá, eu quero descobrir ele para cancelar os dois. Então, ele vai ter que ser oposto a essa soma aqui, como a gente estava prevendo. Se eu pegar só o módulo desse cara, né, só o módulo dele, vai ser K0
Q2, que é o valor da carga que eu não sei, eu quero descobrir aqui. Meu objetivo é determinar essa carga, dividido pela distância. Que distância é essa? A distância entre a carga e o ponto onde eu estou calculando o campo. Bom, a carga é a Q2, está lá. Eu já anotei, não sei o valor dela e quero descobrir. E qual é o ponto? O ponto P. Qual é a distância entre Q2 e o ponto P? É justamente esse D aqui, ó. Então, D é a distância. Mas D é a diagonal do quadrado. Como é que eu calculo o valor dessa diagonal? Bom, a questão não me dá o valor dos lados, então eu vou ter que chamar de um valor arbitrário L. Não sei, L pode ser qualquer coisa. Se você quiser chamar de X, também está valendo. Então, L vai ser o lado. Eu sei que é um quadrado, então cada lado tem um valor L. Como eu quero saber essa diagonal, vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Então, o D vai ser a minha hipotenusa. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos vão ser L e L. Então, por isso que fica os dois ao quadrado. Então, se eu for pegar aqui, ó, D ao quadrado é 2L ao quadrado. Somando aqui L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. O D vai ser a raiz quadrada disso. Tá aqui. Agora, mas eu não estou interessado no D. E sim no D ao quadrado. Ó. E o D ao quadrado eu já tenho. É 2 vezes o L ao quadrado. Então, tá aqui, ó. No lugar do D ao quadrado. Essa aqui é a fórmula geral que a gente vai usar para se basear. Fórmula que a gente já conhece. Campo, constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então tá lá, constante eletrostática, a carga, que é a Q2, e a distância ao quadrado, que é 2L ao quadrado. Quem vai ser esses dois caras aqui, ó? Tá? De novo eu vou usar o teorema de Pitágoras. Esse cara aqui é o campo elétrico resultante, é a soma. Ele vai ser igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver essa situação aqui, ó, os vetores formando com as pontas um quadrado, eu vou usar também o módulo dessa soma aqui, ó, que é o campo elétrico resultante desses dois. Ele vai ser raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Toda vez que eu tiver um ângulo de 90 graus entre os vetores. Os dois vetores aqui resultantes, ó, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, é ao quadrado mais é 3 ao quadrado. Mas quem é 1 ao quadrado? De novo, K0, Q dividido por D. K0 ao quadrado, porque é 1 ao quadrado. Quem é Q? 4 microcoulombs, está lá no enunciado da questão. Só voltar um pouquinho o vídeo que você pode ver. Então, se é 4 microcoulombs, é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso ao quadrado. E a distância ao quadrado. Mas qual é a distância entre a carga 1 e o ponto onde a gente está calculando o campo? A distância é justamente o valor do L, que eu não sei qual é, então eu coloco L ao quadrado, como é o campo ao quadrado, então vai ficar L à quarta. A mesma coisa vai valer para o 3, porque ele tem a mesma carga e está a mesma distância do ponto P. Então, K0 ao quadrado, 4 vezes 10 é menos 6 ao quadrado, L à quarta. Bom, como um é igual a outro, então a gente vai poder escrever o que está na raiz como sendo 2 vezes o valor lá, que é K0 ao quadrado, 4 vezes 10 é menos 6 ao quadrado, dividido por L à quarta. Vai forçar um pouquinho a cabeça de vocês. Voltem lá no outro quadro, voltem para cá. Esse 2 aqui aparece porque eu estou somando duas coisas iguais. Então, ó, esse é exatamente igual a esse. Quando eu somo duas coisas iguais, aqui nem aqui, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L ao quadrado. Aqui, ó, dentro da raiz. Então, aqui é a mesma coisa. Isso aqui mais isso aqui dá 2 vezes isso aqui. O que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes o K0 ao quadrado,
4 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, L é a quarta. O L está a quarta mais uma vez, porque a distância é ao quadrado, só que eu estou elevando esse cara ao quadrado. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, todo mundo aqui fica ao quadrado. O que já está ao quadrado vai ficar elevado à quarta. Então, de novo, aqui raiz, né? Repetir só o que estava do lado esquerdo. Voltando para cá, ó. K0, Q2, 2L ao quadrado. K0, Q2, 2L ao quadrado. Bom, aqui como está ao quadrado, a quarta eu posso tirar todo mundo da raiz, né? K0 ao quadrado, raiz quadrada disso, K0. 4 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, raiz quadrada disso, 4 vezes 10 a menos 6. O 2, como ele não está elevado ao quadrado, não tem a raiz exata, eu vou deixar ele dentro da raiz de 2. E o L é a quarta, raiz disso, L ao quadrado. Do lado esquerdo eu tenho K0, do lado direito eu tenho K0. Os dois estão multiplicando. Quando eu passar um dividindo para o lado de lá ou para o lado de cá, eles vão se cancelar. A mesma coisa o L ao quadrado. Está dividindo, se eu passar multiplicando, vai cancelar. Logo, a gente vai ficar então com Q2 apenas, dividido por 2 do lado de cá, é igual a 4 vezes 10 a menos 6, raiz de 2. Passando esse cara para cá, multiplicando, ó, ele está dividindo, passa multiplicando, a gente fica com Q2 sozinho, que é o que eu quero, é igual a 4 vezes 10 a menos 6, vezes o 2 que passou, multiplicando, vezes a raiz de 2 que já estava lá. Isso vai nos dar um Q2, 8, raiz de 2, vezes 10 a menos 6 coulombs. Esse tem que ser o valor da carga para que o campo elétrico resultante no ponto P seja nulo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o potencial elétrico. Já falamos sobre força, já falamos sobre o campo elétrico. Agora a gente vai começar a conversar sobre potencial elétrico, né? Potencial elétrico a gente usa muito, mas entende muito pouco. A famosa voltagem, DDP, tá? Então, o tópico do nosso próximo vídeo vai ser trabalho e potencial elétrico. Qual a relação entre trabalho e potencial elétrico e como isso afeta a nossa vida.